Olá, tudo bem? Como vai? Professor James com você mais uma vez, professor James, Geografia do Brasil. E vamos falar dessa vez aqui sobre um assunto bastante importante, muito recorrente nos últimos vestibulares e no Enem. Vou discutir com você a questão da hidrografia. Por hidrografia a gente entende o estudo das águas. No caso do Brasil, nós vamos estudar a água doce, mais especificamente as formações fluviais e pluviais. Não é? Isto é, vamos estudar as formações fluviais, rios, e as formações lacustres. Falaremos um pouco também de um dos maiores aquíferos, reservas de água doce subterrânea do planeta, que é o aquífero Guarani. É necessário mostrar a você o seguinte: quando falamos em hidrografia, a primeira coisa a fazer é dividir a hidrografia em água salgada e água doce. No mundo nós temos 97% da água na forma salgada. Dá para destacar 3 grandes oceanos: o Pacífico, que é o maior em área, o Oceano Índico, que é o que ocorre aquele fenômeno bem conhecido das monções de verão e monções de inverno, e o Oceano Atlântico, não é? O oceano mais navegado, mas que parte? O Atlântico Norte, que liga a Europa Ocidental à América Anglo-Saxônica. 3% só da água do planeta é doce. E desses 3%, 2,5% estão na forma de geleiras, isso é, são impróprias para o consumo. Não é? Você tem, então, 0,5% da água doce do mundo disponível para o consumo, na forma de lençol freático, na forma de aquífero, na forma de formações fluviais dos rios e formações lacustres. Mas isto é o suficiente. Existem áreas do mundo que realmente a disponibilidade de água é um fato. Por exemplo, o norte da África e o Oriente Médio. Não é? Mas a questão não é nem a disponibilidade, sim o uso que se faz da água. Não é? O uso intensivo de agrotóxico, não é? Os poluentes despejados diretamente nos lençóis freáticos, nos rios, nos lagos, tem preocupado, não é, a comunidade internacional de que se alguns anos teremos ou não água disponível para o consumo. Bom, vamos tentar falar um pouquinho da hidrografia do Brasil. A primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: nós não estudamos rio por rio, nós estudamos um conjunto de rios. Aí cabe uma diferença. Quando você fala em conjunto de rios, você tem que diferenciar rede hidrográfica de bacia hidrográfica. São duas coisas parecidas, mas diferentes. Quer ver só? Eu desenhei para você aqui, ó, né? Você tem um esboço aqui do Brasil, e aqui você tem, olha só, aqui eu tentei desenhar rios. Essas linhas azuisinhas aqui são os rios. Isso aqui é uma bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica amazônica. Então, o que é uma bacia hidrográfica? É uma área que é drenada, banhada por uma rede hidrográfica. Rede hidrográfica é o conjunto de um rio principal e seus afluentes. Bacia hidrográfica é uma área banhada, drenada por uma rede hidrográfica. Posto isto, vem dar uma olhadinha aqui, ó. Fiz um desenho aqui para você do que seria uma bacia hidrográfica. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, então, seria uma bacia hidrográfica. Você tem aqui, ó, tentei desenhar para você aqui, ó, formas de relevo que funcionam como divisor d'água. Como assim? As chuvas, daqui estão, caem, e esse relevo vai direcionar para onde a água vai escoar. Uma parte dessa água vai se infiltrar e vai formar um lençol freático. Uma outra parte vai escoar, e é o rio. Então dá uma olhada, divisor da água, aí você tem os rios aqui. Esses rios menores que desaguam no maior são chamados afluentes. Afluente é um rio menor que deságua no maior. O rio nasce em uma nascente, sempre num ponto alto, e tem sua foz e escoa até chegar ao deságue, normalmente no oceano, que é uma foz. Foz, onde o rio deságua, nascente, onde ele surge. Não é? Nós temos 2 tipos de foz bem específicos. Quando um rio ele tem uma foz retilínea, deságua diretamente no oceano, a gente diz que essa foz é do tipo estuário. Tá? Mas existem foz que o rio é um rio que transporta muitos sedimentos. É um rio geralmente de planície. E aí o que acontece? Esses sedimentos vão se acumular junto à foz e essa foz será uma foz ramificada. A ramificação da foz a gente chama de delta. Delta, quando a foz é ramificada, estuário, quando a foz de um rio é direto, sem ramificações. Existe outro termo também, outros 2 termos bastante utilizados, que são montante e jusante. Quando eu falo
montante e jusante, eu estou falando do quê? No sentido do rio, no sentido que alguém percorre. Por exemplo, o sujeito está navegando a jusante. O que isso quer dizer? Ele está navegando da nascente em direção a Foz. Jusante, nascente em direção a Foz. Montante, sentido contrário. Ele pode navegar da Foz, sentido nascente. Montante. Outros termos que aparecem sempre também quando o assunto é hidrografia, dê uma olhada aqui, ó. Leito do rio. É o rio propriamente dito, o canal por onde a água escoa. Vertente é a encosta que direciona os afluentes do rio para o rio principal. Talveg é a parte mais profunda do leito de um rio. Parte mais profunda de um leito do rio é a talveg. Muito bem, a nossa hidrografia, a hidrografia do Brasil, apresenta algumas características bastante marcantes. Por exemplo, nosso país, ele é rico em rios. E a maior parte dos rios brasileiros são rios de planalto, portanto que tem muitas quedas d'água. Isso faz com que nossa hidrografia seja muito boa para a construção de usinas hidrelétricas, porque são rios de planaltos com muita queda d'água, que vão fazer com que as turbinas girem com mais força. Esse gerador vai proporcionar uma maior possibilidade de se obter energia elétrica. Então, rios de planaltos, o Brasil é rico em rios, porém pobre em lagos. Só existe uma região do Brasil que tem lagos consideráveis, lagos de grande extensão. É o Rio Grande do Sul. Aqui você tem a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, tá? Então o Rio Grande do Sul é o único dos estados brasileiros que tem lagos de grande extensão, com cerca de 500 quilômetros. Isso é um lago de grande extensão. Além disso, os rios do Brasil são perenes. O que quer dizer um rio perene? É um rio que não seca durante o ano, mantém sempre o seu percurso. A drenagem, o escoamento dos rios brasileiros, a gente diz que é um escoamento, uma drenagem exorreica. O que é exorreica? É um rio que escoa do continente para o oceano. Aí você vai dizer, mas todos os rios escoam do continente para o oceano. Não. No estado de São Paulo, o principal rio do estado de São Paulo, qual que é? É o rio Tietê. Olha só, ele nasce no continente e escoa para onde? Para o interior do continente. Nome dessa drenagem? Drenagem endorreica. Endorreica, do continente para o interior do continente. Exorreica, que é a maior parte dos rios brasileiros. Olha aqui, ó. Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio São Francisco, nascem no continente e escoam em direção ao oceano. Exorreica. Os rios brasileiros se alimentam. Qual é o regime de alimentação de um rio? É a chamada regime pluvial, isto é, da água da chuva. Porém, o principal não, mas o maior rio brasileiro é o rio Amazonas. E ele tem um regime misto, pluvial e nival. Água da neve, derretimento da neve. Mas neve? Sim. Da onde? Derretimento das calotas do pico da Cordilheira dos Andes. Então, o Amazonas é um rio misto. Uma parte dele se alimenta da água da chuva, outra parte se alimenta do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes. Eu listei para você aqui as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. Cá estão. Bacia Amazônica. Principal característica da bacia amazônica. Hoje, nós temos uma discussão muito séria na Amazônia. Qual que é? Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que a Amazônia, que a bacia amazônica, não fosse uma bacia ideal para se construir usinas hidrelétricas. Por quê? Houve uma usina construída aqui próxima a Manaus, chamada Balbina. Essa usina foi um dos maiores fracassos da engenharia brasileira. Ela foi projetada para alagar uma área, alagou uma área muito maior do que a que foi projetada e a quantidade de energia que ela produziu ficou muito abaixo do que se esperado. Então, usina de Balbina, um dos principais fracassos, porque ela está muito próximo da onde? Da calha do rio Amazonas, que é uma região de planície. Hoje sabemos que você não vai construir usinas hidrelétricas no rio Amazonas, sim aonde? Nos afluentes do rio Amazonas. Por exemplo, 2 aqui, ó, no rio Madeira estão sendo construídas, Jirau e Santo Antônio. Mas a mais polêmica das usinas é essa daqui, a usina de Belo Monte. Usina de Belo Monte no rio Xingu, carregada de polêmica devido ao alto custo e à possibilidade de um grande impacto ambiental. Hoje, na bacia amazônica, a gente discute o que é a questão da sustentabilidade, isto é, você explorar a bacia de forma racional, preservando os recursos naturais para gerações futuras, e o desenvolvimentismo, que é a necessidade do Brasil crescer economicamente, porém, a que custo? Bom, isso é a questão da Amazônia. Vamos falar agora das outras bacias hidrográficas brasileiras.